episódio 29, hein, Pãozinho, do Belo Podcast. Como disse da outra vez, né, os 30 estão chegando. Mais pra mim agora, né, que fiz mais um aniversário nesse meio tempo, coisa triste, mas tá bom. Tá vindo coisa boa aí, hein, galera? Fica esperto. Tá chegando a hora de um novo anúncio, mas hoje o que a gente tem pra anunciar é mais uma presença ilustre aqui no Belo e com a palavra, como sempre, Pãozinho Sano. Boa, Kimi. Hoje nós temos uma grande presença de Maria Luísa Vieira Carvalho. Nossa! É tão peso assim! PhD Fisioterapia, ela é representante da Escola Internacional da Terapia Bowen aqui no Brasil e é instrutora de circuitos corporais. Seja bem-vinda. Isso, obrigada mesmo por vocês me receberem aqui. É um prazer pra gente. Estou muito feliz. Eu acho que o título e a proposta de vocês casam exatamente com o que eu quero para minha vida. O lema que te chamou a atenção. Exatamente. De Belo para o mundo. Né? E como a gente tem que valorizar o Belo Horizontino e todo o esforço que ele faz, não só pela cidade, mas também para que a cidade seja mostrada nas suas belezas, na sua cultura, em todas as pessoas que vêm trazendo aí pra gente tudo de bom que quer levar pro mundo, né? E eu acho que é exatamente isso. Nós somos trabalhadores que queremos ir pro mundo. Sim. É legal que nem a gente estava falando há pouco, assim, que a gente tem conseguido, né, vamos dizer assim, cada um com seus projetos, sempre de áreas super diversas, assim, vai do marketing, sobrevivência, saúde, rap, trap, fisioterapia hoje. E então tem sido bem legal também essa caminhada aqui, né, esse Belo e grande Belo, viu, turma ali de neve, sempre final, cobrando. A gente nem só mostra a galera, mas todo mundo aprende um pouco. Sim. Então por isso que é importante também, se você tá chegando por agora, dá uma olhada nos outros, já tem muita coisa legal pra ver. Não esquecer de inscrever aí no YouTube, também se estiver ouvindo pelo Spotify, seguir, compartilhar, deixa um comentário, quem você quer ver, quem você acha que poderia participar, o que você achou dos episódios. E é isso, eu queria que você falasse já de cara, porque assim, você falou você estava falando como fisioterapeuta de sedentarismo e depois contou do desafio que você fez com seus alunos. Eu queria começar por aí porque me impressionou, eu suei só de ouvir, então acho que vale a pena compartilhar. Então, eu acho que o grande movimento que a gente está passando já tem um tempo, né, sobre essas questões do exercício. Eu acho que as pessoas estão buscando mais qualidade de vida e para ter qualidade de vida você tem que ter saúde, né? Eu falo assim, existe coisas extremamente importantes na nossa vida, que é o tempo. Mas se esse tempo ele não tem qualidade de tempo, ou seja, se você não tem saúde, o que adianta você ficar empurrando a vida? Então, tempo e saúde tem que estar muito ligado. Assim. Tudo equilibrado. E a gente, da área da saúde, a gente tem que estar sempre incentivando as pessoas a fazerem exercícios. E ao mesmo tempo, né, é igual todo mundo fala sempre do exemplo do nutricionista, tadinho, eu fico até com dó dele. Mas assim, eu falo assim, você vai no nutricionista que é obeso, todo mundo usa esse exemplo, mas é incoerente um fisioterapeuta não saber sobre exercício. Né? É incoerente um fisioterapeuta não praticar exercício. A mesma coisa o educador físico. A gente consegue ter mais dificuldade de não ver isso no educador físico, porque geralmente eles procuram o curso porque eles já praticam atividade física intensa, algum esporte. Mas tem muito personal, assim, que tá muito... Tipo, não tá em forma também. Tem. Isso é até o que mais tem. Não. Até que eu acho que o mais tem, eu não sei. A não ser aqueles que estão abandonando a carreira. Já estão mais pra lá do que pra cá. Exato. Mas assim, eu atendo fisiculturistas, né? E assim, eu acho que no meu meio ali, eu estar com pessoas que são muito envolvidas é difícil, né? E eu geralmente trabalho com pessoas que estão bem engajadas na profissão. Porque como é que eu vou indicar para um profissional que ele não é um exemplo para mim, né? Então, assim, teve uma vez que eu até coloquei nos enquetes, nos meus stories, assim, o que as pessoas pensavam sobre os profissionais que eram sedentários. E as respostas foram tão pesadas que eu não tive coragem de repostar, né? Só repostou assim, olha, tem um balanço, pensam coisas horríveis. Exato. Não, eu fiquei pensando assim, nossa, eu não tenho coragem de postar, porque, assim, desqualificava o profissional, né? E assim, e eu conhecendo o tanto que nós, às vezes, deixamos de cuidar da nossa saúde para estudar, para cuidar da saúde do outro, eu sei a justificativa que o profissional
Sim, usa, né, para poder Sim. acabar não... É compreensível muitas vezes, né? Exato. Por mais que pro terceiro ali pareça uma incoerência, né? Incoerência. E você também passa confiança, a pessoa chega e, tipo, não faz o que ela tá fazendo. Exato. Tipo, pedindo pra fazer, você já fica assim, será que isso é o certo? What the Então, magic man do. Não. faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. E aí eu Eu lembrei de escola de rock. Não, É, você lembra da musiquinha? Eu lembro dessa questão de eu ter inserido os alunos do curso, né, de fisioterapia que eu ministrava a aula, foi justamente isso, me ensinar para eles a importância de que você se cuidar, você se estimular tanto o seu corpo físico quanto o mental, porque pular a corda, que foi o desafio da corda, ele exige muito mais do seu controle mental. Imagina um indivíduo pulando 2.000 saltos de corda e você tem que contar. Esse era o desafio? Era 2.000 desafio. saltos? Tinha Sim. que chegar... É aquele desespero quando você tá no 1000, você não sabe assim, você já cansou, você já foi metade do caminho, né? Exato. E assim, o legal foi exatamente isso que eu percebi na minha mente, né? A minha mente, ela tinha que trabalhar 2 vezes, porque eu contava até 100 e deixava o 100 guardado lá. Sim. E depois ia recontando. Aí depois 200, aí ia Lógico. recontando. Então eu não tinha tempo de pensar em outra coisa. E aí eu entrei num estado meditativo muito Sim, alto. você fica meio que no modo avião ali, Exato. E concentrando na coordenação motora e tal. E esses dias... Nossa, eu acho ia que- perder a conta com certeza. Não, quando você tá muito envolvido... Mas eu acho que eu sou Era o rolê, limitado. isso. Quando você tá muito envolvido... Acabei, suave. Eu vi no vídeo assim. Aí, não, mano, acabou não. Ó, suave. Quando foi no segundo desafio de 4.000 saltos, eu comecei a marcar. Aí já é demais, né? Aí eu chegava, tipo, no 500, eu marcava pra poder me ajudar e eu não perder, sabe? Uhum. E aí sempre eu fazia uma live no final, assim, e colocava, às vezes eu colocava meu pai pra poder ficar contando em voz alta pra mim, pra poder as pessoas acompanharem, Sim. sabe? Isso tudo você colocava no Instagram, assim. Tudo eu colocava no Instagram. Legal. E era uma forma de continuar uma comunicação com os meus alunos, assim, para que eles acompanhassem, porque eu só via os alunos uma vez na semana, né, que eu dava aula de cardiovascular, e eu só via eles uma vez, então o desafio tinha que acontecer de domingo a domingo. E, no entanto, teve uma época que eu fui para Nova York e tava um frio do cão e eu pulando corda lá, quase perdi meus dedos de tanto No final, frio. o suorzinho congelando. Mas tem que dar o Exato. exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Ai, ai. E foi engraçado que eu tentei uma vez pular a corda, meus dedos doeram tanto que eu fui ainda sem luva, achando que eu ia transpirar, fui com uma blusinha tipo relax, Sim. tranquila. E no fim, No fim estava pirando. Tem até lá, tem no meu feed lá, eu pulando lá em Nova York. Legal. E nada parou o desafio da corda, né? nada. Minha irmã queria que eu pulasse na Times Square. Eu falei, minha filha, quem vai gravar? Eu tô sozinha? Quem vai deixar também, né? De espaço pra gente. Ô, doutora, você tinha falado que... Ó, você... lançou Olha, a braba, hein? doutora, né? Porque doutor é quem tem doutorado. Você fez direito, tem doutor de porra, entendeu? Doutor. Mas é que você falou que muitos clientes seus são fisiculturistas e tal. Isso tem a ver também com a forma da técnica Bowen lá que você falou? Então, a terapia Bowen, Terapia Bowen. Isso, a terapia Bowen, ela é indicada para qualquer pessoa, independente, assim, para você que não tem às vezes dor nenhuma, nem sei se vocês têm dor. Só no joelho. Então, Eu tinha, mas eu resolvi de um jeito bobo, porque eu nem sabia. Eu comecei a ter um trem no pescoço, que eu falei, fodeu, eu tô ficando velho, um negócio terrível. Eu troquei de travesseiro, melhorou minha vida. E comecei a dormir de lado, que eu dormia de bruxo. Eu toquei de travesseiro, mudei o jeito de dormir, melhorei, me curei. e isso é uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes. Não adianta eu vir tratar, porque você está com uma dor, mas concorda que você chegou até mim porque você é fruto de uma sequência Sim, de hábitos que chega. ruins.
Ou seja... Eu sou fruto de vários, talvez até dos meus pais. Desde que eu nasci, eu tô fazendo esses hábitos. Então, assim, sabendo disso, existe um, dois, ou 3, ou 30 hábitos que devem ser abandonados. E aí as pessoas falam assim, mas o tratamento não funcionou. Alguns falam, né? Graças a Deus, pouquíssimos falam isso. Mas assim, porque eu coloco bem consciência nesse processo. Se você não quebra o ciclo, não adianta, né? Então, assim, a terapia Bowen, ela é usada para qualquer pessoa, desde bebê para pessoas idosas, acamadas, hospitalizadas, eu já fiz recém-nascido mesmo. E ela consiste em toques suaves, que a gente estimula em pontos específicos no corpo, e com o objetivo de atingir vários sistemas ao mesmo tempo. Então, a gente consegue atingir o sistema facial, que é um tecido que a gente que a gente tem abaixo da pele. Esse tecido facial é um tecido extremamente importante para o nosso corpo, porque ele liga tudo a tudo. Ele é mais rápido do que o sistema nervoso, que aí todo mundo que estuda no colégio acha que o sistema nervoso que manda em tudo, né? Mas o sistema facial, ele tá ali responsável pela organização, estrutura, além disso, comunicação, resiliência do nosso corpo, flexibilidade. Então, ele é um sistema muito importante. Além disso, do sistema nervoso, tanto central quanto no sistema nervoso autonômico, que é um sistema automático do nosso organismo. Então, quando a gente faz o toque, a gente quer equilibrar o corpo. Independente se a pessoa chegar lá assim, eu tô com uma doença X. Não me importa muito qual doença que ela tem. Me importa tratar o ser humano que tá ali, entendeu? Porque diferentemente do que a gente tem na nossa cultura, que é a associação cartesiana entre doença e remédio, né? Eu tô com uma bactéria, antibiótico. Eu tô com uma inflamação. Virose. Exato. Então você tem... Covid, hidroxicloroquina. Vermectina, pelo amor de Deus. Então, assim, essas associações cartesianas para um corpo que é aberto para múltiplas possibilidades, porque a gente em si é o universo de possibilidades internas, isso acaba caindo por terra. Porque o ser humano, ele, por ser aberto a essas possibilidades, quando a gente entra no contato, que a gente fala pelo tecido facial, a gente encontra que a importância onde um toque tem acesso às múltiplas possibilidades em que o seu subconsciente, que é a parte mais inteligente do seu corpo, né, que a gente tem 97% do subconsciente e 3% do consciente ativo. Então, assim, nos 97%, que é aonde que te fez chegar aqui, aonde você quer, né? Porque de uma certa forma um dia você teve um clique e ele não veio da consciência, algo te organizou para você chegar aqui. Então, essas coisas que atraem para sua realidade hoje em dia vêm do seu subconsciente. No seu atual, assim. Exato. E aí o corpo, quando você faz o toque da terapia Bowen, você acessa a inteligência intrínseca do corpo, que a gente muitas vezes cala ela, né? Vamos colocar assim, uma coisa bem banal, mas que quando falar, talvez vocês vão parar para pensar, realmente, né? Então, se eu corto, não necessariamente eu preciso usar um remédio. Ele vai cicatrizar. Se eu corto, não necessariamente eu preciso dar um ponto. O corpo vai cicatrizar. E é tão óbvio isso, mas ao mesmo tempo é tão fantástico a gente pensar nessa inteligência que não precisa de uma ordem. Sim. Né? Cicatriza. É automático. E na semana passada, exatamente uma semana atrás, o cachorro da minha namorada mordeu meu nariz e eu fiquei com 3 cortes. Aí eu tava olhando ontem assim, tá com umas manchinhas assim, mas... Não, tô novo já. Eu falei que ia ficar de boa, mano. Exato, porque principalmente a pele, né? A pele não só cicatriza, mas ela regenera, né? E aí não deixa muitas vezes a marca, dependendo de como que o estado emocional do indivíduo tá, porque a cicatriz também é dependente disso, né? Que a
às vezes acha que não, acha que é tudo separado, né? Sim. Mas nós temos 7 corpos, poucas pessoas sabem disso, mas a gente tem 7 corpos, a gente mal tá dando conta do corpo grosso, a gente tá dando... São 7 vidas. 7 vidas, 7 corpos. E assim, o corpo... E eles estão todos interligados entre si, né? Só que a gente muitas vezes coloca o controle na mão do outro para cuidar das nossas emoções, né? Aí o outro manda e desmanda quem quer ver você nervoso, quem quer ver você triste, Sim. né? E a gente fica tal. muito hoje, cada vez mais, parece que a gente tá mais sujeito a isso, né? Exato, a gente se abriu também para essa possibilidade e esqueceu de se blindar, né? Entra nesse mérito, assim, uma pessoa que tem, sei lá, um problema de ansiedade ou depressão, você acha que essa terapia boa, pelo jeito, muito bom, né? Muito! Olha aqui, teve alguns casos que várias pessoas faziam atendimento psiquiátrico e há anos, desde a infância, assim. E às vezes chegaram lá, uma sessão mudou o comportamento. Isso por causa de quê? A gente tem um sistema nervoso autonômico. E esse sistema nervoso autonômico, que é o automático, ele é responsável principalmente pelo funcionamento das nossas vísceras, né? Então a gente não os peristálticos, né? Exato, os movimentos peristálticos do intestino, do estômago, até parte da respiração, porque você muitas vezes não tá... Respiração. Lembrar de respirar. Muitas vezes você não tá consciente na respiração. Agora todos estamos, né? Agora todos estamos, Tá vendo? Culpa dela, gente, viu? Você que agora tá piscando, respirando aí todo torto. Exatamente. Até muitas vezes a postura, você tá tão concentrado no celular, alguma coisa assim, olha lá, já tá arrumando a postura. Eu lembrei de tudo, né? Não, a língua me incomoda muito, mano. Você lembrar que ela existe, né? Tipo assim, que ela tem que ficar parada assim, não, ela já tá, mas você entendeu? É meio estranho. Essa parte que a gente tem hora que fica consciente, tem hora que a gente fica inconsciente, mas a coisa continua funcionando, né? Continua engolindo, sem ficar, engole agora. Não, todo sábado eu fico inconsciente, principalmente depois das 10 da noite, assim. Mas seu subconsciente que também toma conta, o modo avião vai. Então, o subconsciente, ele está muito relacionado com o nosso desenvolvimento filogenético, né? E aí tem um pesquisador super interessante, chama Steven Porges, que ele estuda exatamente esse desenvolvimento que é nosso, porque a gente percebeu há muitos anos atrás o quanto que a gente conseguiria sobreviver se a gente tivesse interação entre os seres humanos. Só que essa interação, ela se perdeu muitas vezes, porque a gente acabou deturpando em alguns processos. Um quer matar o outro, um julga o outro e tal. Pensando assim, eu tô pensando lá no Homem das Cavernas. A gente tinha que se unir pra sobreviver, senão já era. Tinha que ter a galera lá na aldeia, tinha que ter a galera pra caçar e todo mundo tem que se ajudar. E senão ia dar ruim. Aí eu até fico pensando, que nem você falou, com a modernidade, as coisas foram se conturbando. E aí, por exemplo, a pessoa tá com fome, aí todo mundo se junta pra caçar, e todo mundo tá com fome, e você até ganha força pra você procurar comida. Hoje em dia você tá com fome, você pede um iFood, chegou assim, ou já tá na geladeira. Então, mas tipo, a gente vê essa isso, manifestação do ser humano quando a gente vê uma catástrofe, por exemplo. Aí que tem grupos que estão precisando, a gente sensibiliza porque a gente tem o sentimento, né, de empatia e compaixão, né, que eles são os que nos unem como seres humanos, e esse é a essência do ser, né, que é o mais belo e bonito, a empatia, a compaixão que a gente tem, e a gente vê beleza nessa união. Mesmo diante da tragédia, a gente vê os nossos olhos brilham. Sim. Né? E é por isso, fazendo um leve desvio mesmo, sem querer interromper, mas assim, uma coisa que eu sempre falo, hoje principalmente, que eu não acho que é uma coisa daqui também, acho que é a nível global, que tem tanto uma separação entre nós e eles, isso ainda me assusta, porque eu acho que se você fosse olhar indivíduo por indivíduo, todo mundo é muito melhor e muito mais empático do que a gente imagina. Acho que é muito mais a ordem das coisas que leva a gente a ficar tão clubista com tanta coisa. Mas agora voltando, sobre até a descoberta dessa você contou pra gente, compartilhou antes do seu mestrado, doutorado, mas isso foi importado, né? Foi nas suas aventuras no exterior que você descobriu, Ana? Não, então.
A gente vai entrar num campo aqui da espiritualidade agora. Então, eu sempre fui muito religiosa, mas não vou falar que eu tenho uma religião em si. Eu sigo uma filosofia de vida, que é o que eu mais me identifico e acho mais fácil para o meu consciente guiar, que é os ensinamentos védicos, né, que poucos conhecem, mas que estão associados ali aos conhecimentos do yoga. Né, que aí já é mais palpáveis pra galera que não sabe. Exato. Mas assim, o yoga, ele tem as asanas, que são as posturas, mas tem toda uma filosofia por trás, né? Sim. E aí tem todos os princípios éticos que a gente gosta de seguir para poder ter o crescimento e desenvolvimento do ser humano, né? Existem, na verdade, manuais pra gente dispostos de como viver na vida humana. E aí tem a Bíblia, tem o Bhagavad Gita, além disso, para quem não acredita em nada, mas né, não acredita nessa força que respira dentro de você, né? Porque é uma força que respira dentro de você que você chama de vida. Mas essa consciência que respira, ela tem um nome que a gente pode chamar de Deus, divindade, enfim. E ela, criação de tudo, né? Então somos criação do Criador e fazemos parte do Criador. Enfim, para quem acredita, né? Sim. Mas quando eu comecei, na verdade, toda essa trajetória muito pequena e me tornei fisioterapeuta. E quando eu me formei, eu estava muito ansiosa para me formar. Porque o meu sonho era ser fisioterapeuta. E eu gostava de todas as disciplinas. Então, assim, hoje tem que escolher um. Exato, igual vocês... Que legal que foi uma coisa tão... natural, assim. Primeira, assim, né? Foi implantado, na verdade, no meu subconsciente. Porque entre os 0 aos 7 anos, é uma esponja que vai sugando todo pra gente conhecer. E aí eu tive várias demonstrações de dom. Né, que eu tinha facilidade, né, o dom que as pessoas de cuidar de alguém, de cuidar de alguém. Então eu sempre demonstrei esse processo. E aí meu pai falava, então você tem cara de fisioterapeuta, você vai ser fisioterapeuta. Eu nem sabia o que era, e aí eu abracei a ideia e me tornei fisioterapeuta. E quando eu formei, eu estava muito ansiosa para colocar a mão na massa, mas o mercado de trabalho para fisioterapia e para a área da saúde no geral, ela é muito desvalorizada, né? E assim, porque o ser humano esquece que para todo o material que ele precisa de ter, ele precisa do cuidado material, que ele precisa desse material aqui, ó. Né? Então ele às vezes compra um celular muito caro, mas na hora que vai fazer uma sessão... Eu tava até olhando se isso é muito caro mesmo, assim. Ele compra um celular muito caro, compra um carro muito caro, mas na hora de fazer uma sessão, aí ele repensa se precisa fazer ou não, né? E ele esquece que para comprar esse aqui, ele precisou do trabalho brutal aqui e intelectual dessa estrutura. E aí eu fiquei muito decepcionada com esse processo e até o próprio processo de reabilitar da fisioterapia. Por que eu fiquei assim, nossa, mas aí tô desqualificando a fisioterapia? Não, é porque eu sou muito imediatista, nós somos imediatistas, né? Sim. Então eu queria resultado rápido. Eu queria resultado rápido. E aí eu fui, e numa das minhas orações, eu falei exatamente, porque minha conversa é meio que best friends com Deus, né? Eu falo, Deus... Papo direto. Foi tipo um Twitter, assim. Foi tipo um Twitter, assim, eu mandei pra ele, assim, Deus, eu quero uma coisa que vai ajudar as pessoas mais rápido, que eu possa trazer mais felicidade. Foi um pedido muito genuíno da minha parte, assim. Sim. E logo em seguida veio, assim, a terapia boa na minha vida através de uma pergunta, né? E aí, como a gente, nesse processo meio filosófico, interno, né, e de Vedanta, a gente quer explorar muito a nossa intuição. E na hora que a palavra veio, né? Você conhece terapia Bowen, que foi uma paciente minha que tinha Parkinson. Alguma coisa ligou, assim, Nossa, mexeu comigo, assim, de uma forma que eu sentei, eu já sou curiosa, mas eu sentei, comecei a pesquisar e vi que não tinha nada aqui no Brasil, praticamente. Da onde isso? Da Austrália. Foi Thomas Ambrose Bowen que desenvolveu a técnica.
através de muita amorosidade, na tentativa de ajudar a esposa dele para poder se curar de crises respiratórias, né? E aí me tocou, e quando eu me toquei em relação à técnica, eu tinha um curso no próximo final de semana aqui no Brasil. Primeiro módulo. O timing batendo. Exato. Foi assim, você ou fala sim, nunca, né? ou fala sim, ou a porta se fecha, né? Então, eu fui, não tinha muita grana, tinha acabado de formar, porque recém-formado todo mundo sabe como é que é. Exato. Todo esse jeito. E aí, ajuda da galera, a minha vantagem, minha irmã mora ainda em São Paulo, e aí eu fui e fui, simplesmente fui. Você detalhando assim antes também um pouco desse processo, é uma técnica então que você diria que dialoga com a parte prática e mais técnica da fisioterapia, mas também abrange algo mais... Essa parte espiritual. Uma parte mais dinâmica ou mais interdisciplinar, que eu diria. Como que você avaliaria isso? Ela é uma terapia manual. Para a fisioterapia, a terapia manual ela é essencial. Sim. Dentre as terapias manuais mais conhecidas da nossa área, a gente tem a osteopatia, a quiropraxia. Não, meu sonho é lançar a crocância, mas nunca tive coragem. Né? Então, aí eu fiz curso de quiropraxia, só que aí durante o processo, por não ver algumas coisas que eu esperava a respeito da quiropraxia, aí que veio a kinesiologia, a liberação articular energética e circuitos corporais, que são as outras técnicas que eu trabalho. Um outro caminho. Exato, porque ela não trabalha com estalo. E sim, a gente trabalha no reposicionamento articular, que vocês dois estão precisando, porque toda hora vocês estão, ó. Não, eu tenho um problema. É engraçado que o estalo... Eu estalo demais. Então, porque a galera acha que tem a falsa concepção que o estralo é tipo assim, coloquei no lugar. É uma espécie de vício. Você sente que você precisa, você faz, aí você acha que tá bom, mas só ouvir um barulhinho. É porque o estalo é tipo uma liberação do gás, não é? Tipo assim, tem essa teoria. É uma teoria? Achei que era fato. Não, assim, tem um efeito que a gente chama de efeito de cavitação, que é a velocidade do movimento faz esse barulho, mas o ganho do movimento é independente do estalo, entendeu? O fato é que libera substâncias que são endorfinas, que são substâncias de prazer, e por isso tem gente que vicia em ficar estalando dedos, estala pescoço. Meu pescoço que eu viciei que é paia. Dedo eu era mais, antes quando eu era... Eu também sou uma pessoa super ansiosa, então assim, você já viu, você tá ali... Agora pescoço, toda hora, eu tô distraído, tava lá... Nossa senhora. E aí a gente fica nessa o dia inteiro. É tão engraçado que o fisioterapeuta, na hora que vai aprender a fazer a manipulação cervical, é o medo por causa da artéria vertebral, porque vai matar a pessoa, porque teve alguns relatos. Às vezes eu tô lá. Não, eu vou rir. Porque nem com as cenas do filme, né? É assim. Eu mesmo, às vezes, porque normalmente é só... Mas tem vezes que você esquece, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Você vai, faz eu faço... Aí sempre alguém me dá... Você vai se matar ainda desse jeito. Eu acho que não, mas... Mas assim, tem outras técnicas, às vezes até mais simples, mas também que podem chegar a ser tão perigosas quanto. Depende tudo do profissional, do estado de saúde do paciente. Da técnica, né? É indicado a gente fazer alguns testes antes para saber se pode ser feito ou não. E até a culpa é nossa de ter interrompido, mas você falando essas 5 terapias ou técnicas mais famosas da fisioterapia, e na sua busca até chegar nessa. Isso. Assim. Aí, assim, você parou na quiropraxia. Exato. Quiropraxia, todo mundo nos calando. Exato, assim. Hoje, quando eu formei da terapia Bowen, eu fiquei tão maravilhada, que por um microsegundo me deu vontade de rasgar meu diploma de raiva da fisioterapia. Pra você ter uma ideia. Isso eu tenho vontade de fazer com o meu jornalismo, mas não é por maravilhas, não, é por decepções. Não, então, por causa que eu fiquei frustrada, eu falei, gente... Por que não ensinaram? Por que não ensinaram isso, né? Mas na verdade é porque ninguém conhece. Você acha que pode ser uma coisa que a academia não reconhece tanto? Não. Assim, hoje em dia eu tenho uma missão, né? Porque eu coloquei isso como propósito da minha vida, que é disseminar
A terapia boa de BH para o mundo. Aqui no Pelô Podcast, hein? Exato. Você ouviu aqui? Só que vinha desse Mas aí, no caso, você acha então que é ignorância dessa Não, galera? é porque ninguém conhece. Da mesma forma que ninguém conhecia o Pilates. Há uns 20 anos atrás. Eu lembro que era mó lenda urbana. Assim. Exato, Pilates. Aí O que é todo mundo Pilates? ficou Pilates. Hoje você vê Pilates em todas as esquinas, né? Tipo assim, Eu tive esse ano, eu fiz um pouco de- RPG, desculpa. RPG ninguém conhecia e também teve RPG boom. é bom. O RPG, por exemplo, ou mesmo a osteopatia, ninguém conhecia. Açaí também não tinha. Açaí também chegou uma época que ninguém conhecia, só conhecia na Amazônia, agora todo mundo E você tem. faz uma enquete, açaí ou Pilates? Qual que você teve contato primeiro? Eu acho que foi o açaí. Aí, ó. Eu também. Eu não sei. Eu tenho muita dúvida nesse momento. Mas aí você conheceu alguém que... Não, então, Foi aí esse foi minha curso, né? paciente, que ela era neurofisiologista, ela tinha Parkinson. que fazia E isso? aí ela achou um livro que chama Stop Parkinson, Start Living. E aí tinha 10 dicas nesse livro pra como se curar do Parkinson. E eu pensei, se curar do Parkinson, isso é muita ousadia, né? A ciência tá ali... Que ele pode abrir, depois vocês cortam. Não, então, altas. A roupa tá lá? Não sei, tá? Tá. Tá chovendo? Eu já tava chovendo. Então te dar uma moral lá. Chove chuva. Vocês Ok. têm 4 gatos? 4 gatinhos. Eu tinha 7 cachorros. Sério? Ainda tenho, né? Você não gosta de... Eu tinha cachorro também. Só que esse gatinho que você não gosta, não. Na verdade, eu acho que eu nunca tive uma oportunidade de ter gato. E apesar desse... Eu tenho um lado muito bruxa, assim, muito mesmo. Assim. Toda mística, assim, que você tá falando. Exato. Quem vive comigo sabe. Aí, na pandemia, eu fui morar com os meus pais, assim. E aí, eu fiz uma reforma na minha casa lá. E aí, eu comecei com os meus processos místicos lá, de cura e manipulação da energia e tal. E eu brinquei com meu pai assim, agora só falta um gato preto. No outro dia apareceu. Sério? Aí você adotou ele, né? Não, porque eu tinha 7 cachorros e aí Eles eu tenho iam 7 todo cachorros, no aí gatinho. eles queriam pegar o gato. Aí o gato... Mas assim, o gato preto dormia na minha varanda. Nossa, Né? chamou ele e chegou. Não, eu tenho essa coisa de chamar muito forte em mim, assim. E essas coisas são impressionantes, né? Rola mesmo essas coincidências. Não, fecha tudo não, assim. fecha tudo não. Aí. Não é coincidência, né? Acho que se você entende, se você estuda a questão de expansão da consciência, de como manipular a consciência a seu favor, não sei se vocês já estudaram isso, mas você vê que não é nada Até que, por exemplo, coincidência, é o seu a gente tá falando, subconsciente. tipo, pessoa assustar e ter ataque de pânico e não tem nenhum problema, tipo, não tem nenhum perigo, de fato, porque é pra isso que você tem esse ataque. E aí você acha que você vai morrer, mas não É que vai, isso é tudo a gente foi psicológico. interrompido, mas no caso do processo lá que você me tá. perguntou da depressão, é exatamente isso. A gente atua nesse sistema mostrando que você pode estar seguro. Porque no começo da pandemia eu tava tendo crise de ansiedade. Eu não sabia o que era. Eu ficava assim, velho, o que é isso que eu tô sentindo? Aí eu tive um ataque de pânico. Só que eu acho que eu era bem controlado, sabe? Tipo, eu falei, isso tá muito estranho. Aí eu fui ver o que era, eu falei, não, é ataque de pânico. E aí eu vi, comecei a entender, porque você ouve falar, mas você nunca passou por isso, sabe? Você não sabe se aquilo é realmente real, assim, sabe? Quando a pessoa fala assim. É uma sensação pra mim que, tipo assim, não tem discussão sobre a existência e tudo, só que é tão inconcebível. Até quando você pensa. Depois a gente já retoma. Eu acho que a gente pode pegar essa parte também. Vocês ficaram prosseando aí, bonitinho. Tipo, a gente fala assim, a gente já fez isso outros altas da chuva. Na primeira. Mas é porque, assim, até sobre, por exemplo, depressão. É engraçado, porque é uma doença, problema comum, assim, hoje, mais que nunca. E ao mesmo tempo, quando você é saudável, você pensa assim, gente, é tão distante você pensar que você pode entrar nesse estado, e ao mesmo tempo parece que a gente está tão sujeito a isso, né? E muitas vezes quem não está julga quem está, como tipo, não está fazendo corpo mole, né? Sim. E na verdade, existe dentro de nós vários gatilhos que podem virar a chave. E às vezes, assim, pelo seu passado, algo
te gerou um gatilho e um trauma, que é como se tivesse um botãozinho dentro de você. Tipo assim, você tá correndo perigo. Agora. Exato. E aí você, por estar com medo, às vezes por causa da pandemia, ou ter vivido algo que foi um gatilho para você, acionou o seu sistema de trauma que você achou que tinha sido resiliente, mas na verdade estava guardando isso nesse HD corporal que você tem. Tava tipo assim, cuidado com isso. Sim. Exato. E aí o sistema nervoso autonômico, ele vem te avisar isso, quando você tem esse alerta de perigo. E aí você tem duas opções, ou você paralisa, ou você flee or fight. Exato. Ou vai pra briga. E é o sistema nervoso autonômico que né, é aquela figurinha ali do Hulk, né? Ou ele continua calmo como cientista, ou vem a ira, né? E a mesma coisa do medo, ou paralisa ou vai pro ataque. E isso significa que seu sistema nervoso autonômico ele está desregulado. Porque ele não sabe o caminho da autorregulação. E aí você acionando isso, você tem acesso ao medo sem ter um motivo. Eu acho que isso. saber essa explicação é uma coisa que faz a pessoa melhorar. Exato. Tipo, no momento, e foi o que fez eu melhorar, por exemplo. Eu nunca mais tive isso. Mas, tipo, só de eu saber que isso tem explicação, que é isso, que é tipo assim, velho, não tem nada. Tipo, o medo, acho que o medo de você voltar a ter já é um outro gatilho. Exatamente. Só que aí você pensar, o medo de eu voltar a ter, mas eu sei que não é nada, então você já não fica de boa. Uma coisa que eu percebo assim, que eu conheço você, outro amigo meu que também teve uma experiência semelhante, parece que muito processo de você superar isso, claro que cada pessoa vai ter seu ritmo, a dimensão, o motivo, a necessidade. O seu gatilho, claro. O nível dele, né? Então, assim, não é uma receita de bolo, acho que nunca vai ser, mas eu tô falando assim, me parece nos casos que eu vi que tem muito a ver com a pessoa conseguir identificar e aprender que, assim, esse mal, ele não me derrota no fim. E como ele passa, você começa a conhecer quando ele vem ou quando ele tá, e aos poucos ele vai, a frequência disso muda, a intensidade também. É o que eu tenho, assim, tipo, por saber que não vai ser, tipo, nada demais, que é só, tipo, esse malzinho tá vindo, mas eu sei que depois eu vou ficar de boa. Falando assim, parece simples, né? Lógico que não é. Né? Aí isso já ajuda a te tranquilizar e você tranquiliza. Quando ela é uma dose pequena, você consegue ter consciência rápida e te resgatar. Agora, dependendo do indivíduo que não tem traumas a consciência, aí muito intensos. aí ele primeiras surta, experiências né? também. E assim, mas independente de em que nível que você tem, né, a terapia Bowen, ela vai atuar ajudando nessa autorregulação, porque ela, no final das contas, ela quer mandar uma mensagem. Resumindo, a mensagem dela tudo bem, você tá seguro. Sim. Né? Porque os hormônios que são liberados, eles trazem essa sensação de segurança e de acolhimento materno. Que o colinho da mãe, a gente sente seguro. E é muita presunção da nossa parte achar que essas coisas da infância, do colo, do passado, não importam na nossa vida hoje, né? Porque é caminhada. É caminhada. O corre é esse mesmo, eu falo assim, desde um nível assim, freudiano mesmo, até. Que nem ela falou, de tipo, ir natural pra ela da fisioterapia, mas é porque no caminho da jornada. Mas é legal. Veio esses aspectos assim, hoje, foram ligando. Assim, claro que é um tipo de terapia que parece muito plural, assim, mas você acha que tem casos específicos, tanto no que diz respeito à questão de saúde corporal, mental, que você diria assim, não, talvez seja mais recomendado a área que funcione melhor são nesses casos, assim. É possível fazer uma avaliação? Você assim? fala na terapia Bowen? Sim. Então, meu perfil de paciente é até muito engraçado, assim. Meu perfil de paciente geralmente são indicados por profissionais que não conseguiram resolver o caso. Então, são casos muito complexos. Que curioso isso. Porque eu uso não só a terapia Bowen, mas eu uso a kinesiologia e os circuitos corporais, e eu uso uma forma de perguntar para o seu corpo por que ele entrou nesse estado e como eu vou reverter o barco. E aí eu tenho acesso à parte do subconsciente. A terapia Bowen, ela tem acesso ao subconsciente de forma silenciosa. Na kinesiologia e circuitos corporais, eu tenho acesso ao consciente, eu entro no seu campo e pergunto para o seu corpo, sem você dizer uma palavra, mas a sua musculatura me diz isso.
como que seu corpo está doente. Então eu acabo descobrindo e não uso o meu intelecto. Eu uso a inteligência dos 97% que está presente em você. Entendeu? E você acha que... É bem isso... complexo. Não, mas tipo assim, eu acho que entendi. Eu sou, particularmente, pessoalmente, uma pessoa que acho tudo isso muito bacana. Mas eu até queria te perguntar, você esbarra entre pacientes, entre colegas, em algum momento em ceticismo em relação a... Tipo assim, o que terapia? você tá fazendo, isso aí não é demais! Nossa, vou contar um exemplo aqui que, assim... Denúncia. Eu fui fazer uma palestra numa instituição extremamente renomada, inclusive que faz parte da minha vida acadêmica, assim, e eu chamei 2 voluntários para mostrar a terapia Bowen, né, num curso de fisioterapia, porque eu acho que isso tem que ser mostrado, porque se você tá... O que é a proposta do fisioterapeuta? Ele quer ver o outro bem. Ou seja, eu quero ver o seu maior potencial vindo à tona. Eu não quero te ver doente. Ao contrário do que muitas vezes acontece, que às vezes o plano de saúde fica abarrotado, as pessoas não evoluem, e aí a fisioterapia fica mal vista no processo, porque parece que a pessoa não quer. Mas aqueles profissionais, eles também querem ver a melhora do paciente. Então, quando eu fui fazer essa palestra, eu chamei 2 alunos para poder eu demonstrar, e eu fui demonstrar uma manobra para melhorar a amplitude de movimento de ombro. E aí eu perguntei, né, fiz avaliação na hora, pedi para eles abrirem os braços assim, e aí um levantava acima de 90 e o outro abria só um aqui assim e o outro abria normal. Sim. E mais ou menos... Os caras tá sedentário demais. Não, mas não era sedentário, era limitação. Ah, tá. O menino era até muito musculoso até. Encurtamento. Aí eu perguntei pra ele assim, você não levanta o braço? Assim, quanto tempo? Ele, nunca levantei, nunca conseguiram descobrir o que eu tinha. Né? Então, assim, não era sedentarismo, era por causa que o corpo tinha perdido ali alguma disfunção de movimento mesmo. Sim. E aí eu fiz em torno de 12 toques, 8 a 12 toques, e os 2 levantaram amplitude completa. E isso, para o fisioterapeuta no tratamento tradicional, é aproximadamente de 3 a 6 meses e tem gente que não melhora. Então, eu bati de frente demais num protocolo que a instituição estava implantando nos alunos. E é lógico, depois daquilo ali, vários profissionais começaram a olhar torto para mim. Né? E ainda mais que a terapia Bowen, por ser uma terapia nova, ela tem poucos artigos científicos. Sim. E hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas ao que é cientificamente provado. Né? Gente, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Eu sei que isso é importante, mas a prática clínica, ela não pode ser jogada ao léu. É uma coisa que eu também não aguento. Por exemplo, as pessoas, elas têm a mesma coisa de opiniões em coisas que são referentes à saúde, com técnicas que ficam nessa discussão se... e no fim, isso já é documentado? É artigo? Isso. É placebo ou não é? Ou não é? Funciona? Mas aí eu fico pensando também, se você é uma pessoa, dependente disso, e essa avaliação pode até ser feita por outros motivos, se é uma pessoa preocupada com a saúde de um paciente, assim, não deveria ser válido tudo que você tá melhora isso, né? Traz essa melhoria. Então, assim... porque no final das contas a gente tem se não for uma coisa que a gente não sabe, cruel, né? Você não tá enfiando prego na têmpora e falando, né? Dando choque. Não é isso que você tá fazendo. Então... Não, e assim... E eu vejo hoje... Isso que impressiona o doutor meu grande amigo. Não, e eu acho que esse raciocínio que você falou do prego de Frankenstein, que é para quem estuda essas energias que a gente consegue manipular do universo, né, até onde a gente tem controle, né, e até onde essa energia é permitida ser movida, ela tem muito ensinamento pra gente, né, em trazer essa vida aí, né, através dessa construção, né, que é idealizar que o ser humano tem a capacidade de dar vida para o outro, né? E assim, não, lógico que existe o governador das vidas, né? O grande governador. Nós não somos nós, somos parte dele, muito pequena. Mas a gente consegue controlar algumas coisas, né?
o que tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar ajudar o próximo. E essas barreiras que você enfrentava, então, você acha que elas ainda são grandes ou hoje já estão um pouco mais disseminadas? Não, elas são gigantes. Elas são gigantes, assim. De eu chegar, mostrar o quanto a terapia Bowen, ela é boa para as pessoas e passar 2 minutos e a pessoa falar assim, não, mas isso aí é sorte. Sabe, tipo assim, deu certo porque foi sorte. Engraçado. Deu certo porque foi sorte. Eu fico pensando assim, gente, você acha que realmente... Então, vamos desqualificar aqui todo o trabalho de Joseph Pilates, porque todo mundo que hoje faz o tratamento de Pilates segue os ensinamentos dele e dão certo porque é sorte? Eu acho que no final das contas vai ser e outra coisa interessante, um caminho difícil que você vai ter que passar, igual o Pilates deve ter passado até chegar... E você fala Foi curioso que você citou que hoje muitos pacientes vêm para você quando talvez já passaram por muitos outros profissionais. E aí também te perguntando, porque é óbvio, assim, dentro dessa lógica de suspeição máxima, isso nem significaria tanto, mas você também é uma pessoa que, assim, você não está fazendo uma terapia, então você tem uma formação, um doutorado, um pós-doutorado, experiência de cursos no exterior, tudo, para chegar até onde você chegou, assim, você não está vindo do zero. Essas pessoas que chegam até você e passaram por muita coisa, eu sei sua resposta porque ela vai ter tudo a ver com o que você está falando. Elas veem um resultado. Eu imagino que você vai, confirmar que são positivos. E esses pacientes, quando eles têm esse resultado também, como que você vê isso na relação deles também com essa terapia, essa gratidão, até compartilhamento disso para outros? Então, eu trabalho com a terapia Bowen tem mais ou menos 12 anos. Não, acho que tem mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos isso. Que quando eu comecei com o módulo 1, eu nem era formada, já comecei a trabalhar com ela para eu ver se ela funcionava. Sim. Eu tinha que colocar a prova. E foram meus pacientes sem saber que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. E ela me assustou. E hoje eu tenho uma cartela e um fluxo de clientes justamente por causa disso. E as pessoas, por soltar esse hormônio de acolhimento, as pessoas elas começam a ser muito próximas de mim. Meus pacientes me tratam com muito respeito, muita amorosidade. Eu não vou falar aqui, eu tenho 100% de casos de sucesso e tal, mas assim, eu vou te falar, eu tô muito próximo dos 98%. E aqueles, igual eu tenho alguns aqui que estão em andamento, que são casos difíceis, porque... Muitas vezes o paciente coloca toda a responsabilidade de cura no profissional da saúde, Então, eu tô hoje mesmo passando por um processo de falar com muita delicadeza isso para o paciente, que precisa da ajuda dele também. Exato, eu vou até onde meu braço alcança, mas 50% pode ser meu, ou às vezes mesmo 20% meu, e o resto é você, porque a construção dessa disfunção foi você que criou ela na sua vida. Então, só você mesmo que pode quebrar esse ciclo de reconstrução. Então, assim, às vezes o paciente fala assim, nossa, eu tô decepcionado, porque a maioria dos meus pacientes melhoram em uma sessão. E é isso que assusta mais, porque às vezes a fisioterapia vem lá 3 meses, 10 sessões, 15 sessões e tal. E isso é muito bom pro paciente e é por isso que dissemina, porque nós estamos numa sociedade imediatista, E assim, eu não vou falar que às vezes uma sessão após sessão ela é fácil, não, porque às vezes o corpo vai passando por transformações, que são transformações pesadas, Imagina um corpo todo torto e aí de repente coloca ele tudo no lugar. Isso também leva sofrimento, o corpo começa a gerar conflito. Então tem dia que eu tenho paciente que tem febre no outro dia, eu tenho paciente que tem diarreia, tem vomita, eu tenho pacientes vários que têm processo de catarse, choro e tal. Por quê? Porque foi desenvolvimento de um trauma ali. Às vezes, trauma, um vício corporal, assim. Exato, um vício mental. Você tirar desse vício, vai passar pela... como é que fala? A recaída, entre aspas. Exato, e o corpo vai brigar, porque ele estava na zona de conforto, ele queria ficar daquele jeitinho. Fora isso, que é pouco que eu tenho acesso, é esse campo, o campo da casa.
A casa às vezes adoece a gente, as pessoas que a gente convive adoecem a gente. E às vezes a gente tem que assumir posturas físicas, né? E se for posturas verbais que elas estão associadas, para poder tentar sobreviver naquele ambiente. Aí vem o paciente, coloca toda a responsabilidade no milagre que tem que acontecer. Eu queria só... Eu tava pensando em outra coisa também. É engraçado, vai ver voltando pro ceticismo, as pessoas dissociam essa ideia de, tipo assim, brincar vai ver com, uma coisa psicológica, uma coisa pontual, que você só trabalhou assim uma ideia na pessoa. Só que ao mesmo tempo, toda saúde, todos os profissionais de saúde reforçam tanto como que as coisas caminham juntas, como que um problema que nem você falou dentro de casa pode trazer desde, tipo assim, um ombro travado, até uma depressão, até uma ansiedade, até uma dor, até tudo. Todo o sistema dessa lógica mostra que tudo caminha junto, mas vai ver quando você tenta na prática mostrar que também dá para trabalhar isso de uma vez, gera um estranhamento. Não, calma aí, você é da fisioterapia, essa não é sua área. É exercitar dessa forma, porque já existe o protocolo, né? Engraçado. Você acha que a galera... Como é que os pacientes lidam com isso? Eles acham, tipo... se explicam pra eles que tem que andar junto. O mental, o corporal, o espiritual, eles levam isso numa boa? Ou eles acham assim, não, mas você é fisioterapeuta, você é só pegar em mim aqui e pronto. Resolver. Não, assim, até porque, eu não sei, eu acho que é meu subconsciente que faz isso trazer pra minha realidade. Quem chega no meu consultório, eu já chego mais ou menos preparado para o que sabe que eu vou mexer em várias esferas, assim, e sabe da importância com que eu levo a multidisciplinaridade e as múltiplas camadas que o ser humano vive. Então, assim, quando ele vem por uma indicação, ele já chega assim, a Luísa é meio... Tem um martelinho de ouro lá, porque eu tenho um martelo, que eu martelo as pessoas pagam e bater nelas, né? Então, tipo isso. Aí só tem os pacientes masoquistas. Mas o povo gosta. Melhorei. Melhorei, só de ver o Marcelo. Eu falo assim, você não melhora não, eu te mostro o torzão ali, a pessoa melhora na hora, que tem um martelo gigante. Melhora por pânico. Exato. Mas assim, as pessoas quando chegam até mim, elas já sabem, porque 90% dos meus pacientes, para não falar quase 100%, porque eu sei quais que vieram pela internet, mas assim, 90% dos pacientes vieram por indicação. E aí de outros profissionais e de outros pacientes, e por aí esse ciclo, né? Às vezes, a maioria foram de pacientes para pacientes. Hoje, atualmente, eu estou atendendo muitos por profissionais. Mas, assim, os casos, as frases, geralmente são: você já foi na bruxinha, na Lu, né, na fadinha, a mãozinha de anjo, ela faz milagre e tal. E a primeira coisa que eu falo com os pacientes, eu falo assim, olha... eles falam pra mim, né? Eu vim aqui porque o povo falou que você faz milagre. Aí eu falo, primeira coisa, vamos tirar a expectativa. No caso já cai dele, naquela pilha, né? De, tipo assim, ela vai fazer aqui uma coisa, eu vou ficar bem. Exato. Então, maravilha. Exato. E eu falo assim, teve uma vez que eu tava tratando um pescoço, assim, e eu faço testes, né? Pra ver a amplitude, se tá ganhando, para o consciente tomar consciência de como que está a mudança e tal. E aí uma vez eu fiz um toque só e falei, aqui só gira pra mim, pra eu avaliar. Ela falou, nossa, melhorou. Mas ainda não melhorou tudo, não. Eu falei, calma que eu não sou Jesus Cristo que pus a mão e o negócio melhorou, porque tudo é um processo. Sim, mas assim, né? É interessante. Por um lado, bom que assim, o resultado cria uma expectativa nas pessoas, mas ruim que elas se apegam também a uma coisa milagrosa que não é, né? Tem toda Exato. a E eu coloco muito isso. Porque o que acontece? Há uma promessa alta da medicação também, né? Tipo assim, você tomou a Doril, a dor sumiu. Tipo um negócio assim. Eu sou muito chato com remédio, velho. Eu sou muito chato com remédio. Tipo, lógico, tá com dor insuportável, vou tomar um remédio pra ficar de boa. Mas, tipo, eu fico assim, velho, deixa meu corpo
lidar com isso sozinho. Eu já sou mais... Você é mais, tipo assim, injeta aqui. Não, eu fico, tipo assim, nossa, a garganta já tá vermelhona, vou lançar uma nimesulida de leve. Nossa, sério? já vou... Isso é mais chato. Eu dormi depois de tanto Campari, Neuza. Porque eu fico pensando, tipo assim, eu tô com esse trem. Se eu tomar agora, amanhã eu vou ter esse trem e eu, tipo, vou ter que tomar, tipo, sempre, sabe? Não, eu entendo. Mas Meu corpo não vai conseguir, também pode ser coisa da minha cabeça, né? Não, tudo é uma crença que cada um carregue como lida, Sim. mas a maioria dos meus pacientes são esse perfil aqui, ou seja, que não gostam de medicação, né? Os pacientes que já se tornaram hipocondríacos. Não, nem tanto. Eu sei que eu não me tornei, porque eu tenho um hipocondríaco na família, que é o meu pai. O meu pai, ele é assim... Surgiu assim, ó. Ele falou assim... Tá frio. Dorflex. Tipo assim, eu tento avaliar um limite e não me apegar a isso como algo que eu faço por minha conta. Mas tem umas coisas também que me irritam, que nem uns trem que eu fico puto. Por exemplo, se eu olho minha garganta, tá cheia de placa, é puro pus. Aí eu tenho que passar por um monte de gente lá pra me receitar um clavulinho. Tô brincando, não sou assim não. Já tô lançando a piada. Mas assim, os que já tomaram todo tipo de remédio e não melhoraram, aí eles começam a se abrir para outros campos no desespero, né? Uhum. Por coincidência não, mas a maioria que entra nesse nicho são os que têm enxaqueca. Que aí já foram Assim, isso aqui não internados, melhora, já nem tomaram. Porque a enxaqueca trabalha tanto o desempenho do indivíduo. Sim. Porque uma coisa é se você lidar com a dor no pé, né? Às vezes ele só dói quando anda. Aí a pessoa consegue trabalhar, sentar no computador, ela vai começando Meio que acostuma. Exato, e ela vai arrumando estratégias. Mas aí a enxaqueca, você não consegue pensar, você não consegue... E aí ela já tomou tudo, e aí ela já tá pirando, porque ela só pensa em dormir, e fotofobia, olho fechado. Então essa pessoa virou em estado vegetativo. Aí já tentou de tudo, não adianta nada, aí eles começam a se abrir, mesmo não acreditando que haveria outras possibilidades, né? E há. Sim. Né? Até fazendo um disclaimer, apesar de ser uma pessoa que na dor costumo tomar um remédio, eu boto muito mais fé, tipo assim, nessas terapias do que... Tanto que, por exemplo, sabe o exemplo que eu dei do meu pescoço, lá que no fim era um travesseiro? Era um negócio que, tipo assim, começou com uma dorzinha assim, leve no pescoço, às vezes quando eu acordava, aí de repente eu tava vendo que eu passava o dia inteiro assim, aí minha cabeça começou a doer. Aí eu fui e falei assim, mas gente, eu vou tomar a Neuza, que eu gosto em alguns momentos, eu vou que eu sei que resolver esse resolve. negócio aqui. Porque assim, tem um problema, pode ser um estresse que eu tô tendo no meu dia de trabalho, pode ser o jeito que eu tô dormindo, que eu tô sentando e tudo. É tanta coisa que eu posso atingir ali no alvo, por que eu vou ficar aliviando assim pra um negócio que tá me fazendo mal e piorando? Eu descobri que era que eu dormia, sempre foi assim, barriga pra baixo, um travesseiro torto lá, que nem um... Eu dormia sempre. Fraga, os bonequinhos mortos, assim. Desde neném eu dormia assim, ó, com a cabeça assim pra cima. Aí depois eu parei com isso. E Com de olho esse olho aberto. aberto. Eu olho aberto, como é que você sabe? Ele dorme de olho Eu aberto? durmo de olho aberto. Não, é porque o seu abriu o olho pra é? poder dissimular. A bruxinha Eu falei, que isso? Ela só deu falar assim, ó, você É sabe. porque ele dorme de olho aberto. É que eu aí. durmo de olho aberto. Tipo assim, eu não consigo fechar o olho. É horrível quando a gente era tem pequeno. que- Eu dormi na sua casa hoje, Felipe. Aí deitava lá, era uma beliche cruzada. O Fred sabe que eu roubava a cama dele, coitado. Era uma beliche cruzada, o pão lá em cima. Eu acordava de manhã tranquilo, tava lá em cima. Essa cara de nóia, assim, aberto do pão. Até que tem vídeo, tipo assim, eles filmando, aí eles me chamam, aí eu meio que acordo, só que eu tô tipo assim. Oi? Não, porque... Horrível. Como é que você Vamos faz? dormir de olho aberto, Mas eu acho que vamos isso lá. ajuda você a sonhar, porque você, tipo Não, assim, mano, eu você acho tá de que olho aberto, seu você tá olho- vendo alto Seu olho deve ser todo rachado. Nossa, eu fico imaginando seu olho resseca, não? Demais, Não. deve secar demais, Não mano. sei, eu nunca senti. Mano, deve ser, porque, mano, é muito estranho, velho, sério. E é sempre assim, você acorda com ele lá. assim. Eu fico assim, o Fred, ó, todo É, mundo aqui acha na que família, ele o Fred é morreu, assim né? também, a gente fica meio assim, ó. É. É bem estranho. É, Não, eu não. preciso muito ir no banheiro, gente. Vai com Deus, meu filho. Ela até balançou as placas. Aqui, a culpa é só com a Verona aqui, ó. É bom que eu sinto um dia. Mas assim, a gente tá até caminhando também pra uma reta final, espero pra gente chegar nela. Mas você falou Luísa, né? É, Maria, Luiz, Malu, Mary. Mary Lou. É, Mary Lou. Hoje, quando você
falou assim, quando eu era pequeno eu já tive assim uma caminhada que me levou para fisioterapia. Hoje você está consolidada como profissional e achou um caminho específico dentro da fisioterapia que leva assim. Você acha que esse caminho foi, de certa forma, consequência daquilo que você sempre esperou da fisioterapia? Ou você acha que esse processo todo você meio que, de certa forma, também se encontrou dentro dele? Eu acho que não tem como separar as duas coisas. Eu acho que a minha expectativa desde que eu comecei a mexer com terapia manual, desde os 5 anos de idade, eu acho que eu acreditava que seria o poder, entre aspas, o poder da mão ali, atuando sobre o corpo do ser humano com intenções positivas, que eu acho que isso que é o que cura mesmo. Além do conhecimento, lógico que a gente não pode tirar isso, mas por eu não me encontrar na fisioterapia, Sim. o universo foi trazendo Isso coisas chegou para até que eu você, fosse essas me soluções. encontrando, Sim. né? E várias técnicas assim que eu estudei sobre a minha consciência me mostraram o quanto que a fisioterapia ela é uma capa, ela é um início, ela é um start para o profissional. A gente usa ali a fisioterapia como se fosse o primeiro rótulo, sabe? Mas cada profissional que vem com esse rótulo de fisioterapeuta, ele vem com uma bagagem que não é só da área da saúde. Sim. E isso que faz o diferencial desse profissional e ele se encontrar feliz ou não aonde ele está na profissão. Entendeu? Sim, eu entendi. Sim. São as duas coisas. Exato. Essa origem também faz com que a busca se realize mais à Exato. frente, Hoje né? eu me sinto realizada. Hoje esse ano eu me propus a sair um pouco da zona de conforto, porque eu estava me sentindo muito realizada com todas as técnicas que eu tinha aprendido. Eu tenho muitos certificados, assim, eu tenho um bolo assim de certificado, porque eu nunca me senti satisfeita. Sim. E aí quando eu cheguei nesse satisfeito, né? Eu tô satisfeita com o que eu tenho hoje de ferramenta, eu acho que eu não preciso de mais nada. Aí eu fiquei muito tempo nessa vibe, muito estudando sozinha, e esse ano eu me propus a entrar em novos cursos. E aí eu fui fazendo muitos cursos e nenhum eu me senti tocada. Nada assim, eu me senti acrescentada. Sim. Porque eu já tinha encontrado meu caminho. Até é bom que até consolida essa Exato, certeza, né? exato. E eu me consolidei numa maior certeza. O quanto eu tô preparada para disseminar o conhecimento que outras pessoas precisam. Porque tem muita gente sendo operado, tem muita gente com diagnóstico errado, tem muita gente usando medicação e se intoxicando de forma desnecessária. E o quanto, né? Eu tenho um paciente meu que ele fala assim: quanto que a palavra de Boeing tem que se expandir, né? Porque é exatamente isso. As pessoas precisam ter acesso de outros caminhos do corpo. Seu corpo ele é aberto para múltiplas possibilidades. E se ele se quer curar, se ele quer se curar, se ele quer melhorar em aspecto de potencialidade, igual os fisiculturistas, né? Eles não necessariamente eles estão doentes. Eles às vezes querem melhorar em performance, né? E às vezes as técnicas que estão aí no mercado não são talvez as melhores para aquele caso, para alguns casos até sim. ajudar eles a conhecer mais o corpo. As possibilidades, gente, a gente tem que experienciar o máximo de coisa para poder a gente descobrir o que é bom pra gente, né? Faça do seu corpo um laboratório para o que você acha que é bom para você. Eu faço isso o tempo inteiro comigo, né? Desde alimentação eu já fui low carb, carnívora, e o que foi hoje eu sou vegetariana e eu vejo o quanto que o vegetarianismo faz bem para mim, sabe? Mas eu não consigo, já tentei virar vegana, mas meu corpo não deu conta. Então meu nicho mas eu só vou saber qual é o meu lugar se eu experimentar todas as possibilidades. E se eu perceber que agora não faz bem para mim, eu faço um retrocesso, né? Retrocesso ou mudança, o que for, enfim, do que você acha de estado evolutivo aí. Mas assim,
o ser humano ele tem que explorar. Não é só porque só tem pilates aí no mercado que a pessoa vai fazer. Não, isso, exato. Tem pilates, tem RPG, tem o crossfit, tem a fisioterapia tradicional, tem a musculação. A gente tem aí uma oferta, a pessoa tem que experimentar para saber. E eu gosto ou não gosto disso. Essa é pra mim. Exato. E as mesmas coisas, formas de tratamento. Sim. Né? Formas de tratamento. Hoje em dia a gente tem praticamente as mais conhecidas, quando a pessoa se depara dentro da nossa cultura, ou eu vou no médico, né? E aí o médico ou é cirurgia ou medicação. Sim. E aí, não, a gente tem milhares de possibilidades que as pessoas estão se esquecendo. Sim. Desde uma aromoterapia, ou acupuntura, né? Ou frequência de brilho, que tem outras técnicas, né? A terapia boa, massoterapia, a massagem, né? A medicina da Ayurveda. Então, tem milhares de coisas que a pessoa pode ter acesso. Ela tem que se abrir para essa possibilidade. Isso é verdade. Até que minha mãe também é fisioterapeuta. E aí, por exemplo, eu machuquei e aí eu fui no médico mesmo. Ou é isso, você tem que fazer cirurgia, ou você vai ter que tomar isso. É igual você falou. E minha mãe, não, por que você não faz isso? Por que você não olha também fazer uma fisioterapia? Tem várias coisas que você pode fazer para tratar, em vez de só abrir o seu corpo e ajustar lá com a cirurgia, sabe? Você pode, fazer outras formas, sabe? Isso é verdade mesmo, da hora. Legal. E o Fred já passou por maus bocados nisso que você falou de, exemplos de médicos que não sabem fazer as coisas direito, não sabem diagnosticar certo. O Fred, ele tava com... O que era mesmo? Tava com suspeito... parecia que era pedra no rim, aí... Não, mentira. Acharam que era apendicite, operaram ele, e aí descobriram que era pedra no rim. Mentira. E ele tirou à toa. Nossa, mano. Não, aí veio ainda falando, não, pelo menos agora ele não vai ter mais apendicite. Nossa, muito Nossa! Isso, e eu tenho muita pedra no rim, e eu já sei a dor, mas na primeira vez que eu tive, veio o papo, será que pode ser apendicite? Olha, mas minha mãe tem uma pedra no rim por mês. Pode ser também, né? E assim, Nossa, eu tô abismada com isso. Conseguiu superar os casos que eu já vi. Assim, porque assim, não, é grave me superar a resposta. Porque o que me assusta, por exemplo, eu tô com um caso agora de um paciente, ele para mim é um paciente desafiador, até porque a cirurgia de apendicite desorganizou tanto o corpo dele que é difícil de eu conseguir descobrir tantas disfunções biomecânicas. Por quê? Quando a gente foi criado, a gente nem tinha vida, nem tinha coração, a gente era um montinho de célula que foi se dividindo, era tipo uma divisão contínua. A gente é tudo contínuo, né? Aí vem ali um corte. Muitas vezes os pacientes têm milhares de disfunções por causa de um corte. Às vezes as pessoas colocam silicone, às vezes as pessoas faz cirurgias... O corpo rejeita, né? E aí começa a ter dor na mão, dor de cabeça, dor na coluna e tal. E muitos profissionais não sabem tratar a cicatriz. E a cicatriz, ela tem que ser olhada, ela tem que ser tratada. Ele só olha o procedimento enquanto ele tá rolando, assim, depois foda-se. E outra coisa, às vezes o paciente tem lá, ela fez redução de mama, colocação de silicone, e aí passou um tempo atrás, aí dá o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. E não é. E é a cicatriz da cirurgia. Que eu já tive vários pacientes que eu trato na cicatriz, os sintomas desapareceram do braço. Eu já tive pacientes que pararam de andar, eu fui tratar a cicatriz do abdômen e a pessoa voltou a andar. E era só a cicatriz, porque o seu corpo tem... Vamos imaginar, né? Ele era todo contínuo, então a energia... Dessa lógica do trauma é uma das mais... Exato. E aí você vê assim, tem energia no corpo passando, porque é tudo ligado. Quando você tá com problema na mão, a mão vai sozinha? Não, você leva a mão junto com o seu corpo, né? É óbvio pensar assim, mas eu tenho um problema na mão. Mas, lógico, mas às vezes pode ser consequência de outras partes do seu corpo. Pode ser visceral a dor na sua mão, né? Então, e as pessoas não têm ciência disso. E aí, essa cicatriz pode ser pequena, mas é a primeira coisa que eu olho, porque ele é um campo de interferência. Pode ser o primeiro dominó que vai derrubar. E aí, na hora que um médico corta e fala simplesmente assim, é bom que agora você não tem apendicite, mas ele pode ter milhares de outras coisas.
Não, isso daí não tem nem como. Não, é vergonhoso isso, é vergonhoso. Né? Eu já peguei vários casos, tipo assim, diagnóstico de fratura. E aí você olha o exame, não tem fratura. Mas só que tem que ter uma justificativa pra ter diagnóstico. Por que tá doendo? Por que tá doendo? Porque era fratura. Foi um jeito. E aí eu olhei assim e falei assim, gente, eu preciso estudar raio-x, porque eu não tô entendendo, não tô vendo essa fratura. É coisa muito mais complexa do que às vezes o buraco é muito mais, né? A receita, mano. Né? E assim, eu não tô desmerecendo os médicos, até porque eu vou falar uma coisa. É difícil demais tratar o corpo humano. É uma engenharia divina, complexa, e que nós só temos 3% de consciência de um sistema muito complexo, que a gente vai falando, que interfere a casa, que interfere o que você come, o que você pensa, muita interferência. Então, a gente tem que ter muita humildade para, né? Eu falo muito isso com meus pacientes. Eu falo assim, obrigada pela honra, para eu cuidar do seu instrumento mais precioso, que é seu corpo. Eu tenho que ter muita humildade. Falar assim, olha, eu não consigo te ajudar. Não, eu quero te ajudar. Nem que seja para você não me pagar. Eu já fiz várias vezes, mas eu quero, porque para mim não me importa o dinheiro nesse processo. Não é só o dinheiro. Me importa principalmente o bem-estar do paciente. Então, assim, muitas vezes eu faço essa proposta. Não, eu sei que você não tem dinheiro, não tem problema não, mas eu quero te ajudar. Eu quero ver isso. Depois a gente pensa nisso. Depois a gente pensa nisso. E muitas vezes as pessoas assustam. Que a gente tá inserido num sistema tão capitalista, né? E não, assim, eu tenho um fluxo de paciente muito, muito grande que me permite fazer isso. Tá tudo bem pra mim. Não, legal. O Luísa, ou Maria Luísa, ou Malu, doutor candidato padre. Candidato padre. Deixa eu falar. A gente queria que a gente sempre deixa também na nossa descrição, mas você passar só um caminho pro pessoal te achar no Instagram mesmo, uma coisa do tipo, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, fica também no Spotify lá, mas pra você passar esse caminho antes da gente encerrar o papo. Quem quiser me achar no Instagram é @DRA de doutora. DRA marialuisa.vc. Luísa com S ou com Z. A Terapia Boeing, que é @Terapia Boeing Brasil, né? O site é www.terapiaboeingbhbrasil. Mas é bravo mesmo. BH para o mundo. Quem quiser me achar também tem um link na bio que joga me direciona pro WhatsApp comercial, mas é 985404663 também. E é isso, eu acho que é isso. Todas as redes sociais é só... Não, legal, demais, a gente deixa tudo e assim, te agradecer demais. Foi muito legal o papo. A conversa foi super legal. Assim, acho que fica uma lição, assim, que, né, na dúvida, não vai só no apotecário, passa pelo clérigo, pelo paladino, por todos os holandês. Isso é só pro nosso ciclo mais próximo de amigos. Não, mas o resumo, assim, da prova, acho que foi um papo bem construtivo. Você veio falando assim, não, a propósito como que eu mexo, que eu faço, mas acabou sendo, né, talvez pela experiência, uma aula legal sobre a fisioterapia. Sobre a vida, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência. Eu acho que isso é muita coisa porque a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar na nossa vida adulta, né? A gente tanto pra pensar meu cérebro tão pequenininho. Exato. E às vezes a gente acha que o caminho mais tradicional, mais fácil, às vezes é o único, é o que vai resolver. Não, eu acho que isso é um ensinamento para a vida. A gente tem que abrir as possibilidades. Nossa vida é isso, é possibilidades. O mundo é dual, mas entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, né? Então a gente tem que investigar todos e qual é a melhor pra gente. Legal. Não, show de bola. E pessoal, por favor, o nosso protocolo... galera, que nem o Kim já falou no começo, curtir, compartilhar, comentar se tiver alguma coisa legal pra sugerir ou do que achou da doutora. Até alguma dúvida também, a gente vai fazendo... a gente faz um telefone sem fio. Exatamente. Muito obrigado, galera. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço demais vocês e aí pela oportunidade. Não, que isso, a gente agradece, foi excelente o papo e a todos vocês, tchau.